Embora a gente tenha falado sobre átomos ganhando ou perdendo elétrons, ficando carregados com alguma quantidade de carga elétrica elementar, a gente precisa lembrar que, macroscopicamente, a matéria que nós enxergamos ela é formada por um agrupamento de moléculas, ou seja, são conjuntos de átomos ali que são conectados entre si, formando diferentes materiais, diferentes substâncias, e o que nós vemos são moléculas agrupadas, muitas e muitas moléculas. Então, mesmo assim, como a figura anterior ilustrou a relação de força elétrica entre prótons e elétrons, o mesmo vale para a força de atração ou de repulsão entre dois corpos macroscópicos, com cargas elétricas líquidas Q1 e Q2. Mas no momento nós não vamos nos aprofundar muito sobre quantificar essa força elétrica entre dois corpos carregados com carga. Vamos dar uma olhada aqui nos processos de eletrização que permitem que nós observemos os efeitos de eletrostática numa escala mais macroscópica. Então, existem dois experimentos bem simples que vocês podem fazer em casa de eletrização por atrito e por indução. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem a figura de um pente, e esse pente está atraindo pedacinhos pequenos aqui de papel. Então, isso acontece porque o pente que está atraindo os pedacinhos pequenos de papel, ele está carregado com alguma quantidade de carga. Então, se essa quantidade de carga for, por exemplo, uma carga negativa, o que acontece quando você aproxima o pente desses pedacinhos de papel, mesmo sem tocá-los? Essas cargas negativas aqui, elas correspondem a um excesso de elétrons que está aqui nesse material. Ao aproximar aqui do pedacinho de papel, que está, a princípio estaria neutro, ou seja, não tem excesso nem falta de elétrons, ocorre uma repulsão dos elétrons que estão no pente com os elétrons que estão aqui no pedacinho de papel. Isso faz com que esses elétrons aqui do pedacinho de papel se orientem para ficar o mais distante possível dentro do material aqui, mas o mais distante possível do lado que você está aproximando esse pente carregado com carga negativa. O que vai acontecer é que a parte positiva aqui, que corresponde aos prótons, ela vai ser atraída pela carga negativa. Então, como consequência, na verdade, dos elétrons terem se afastado aqui do pente. E essa força de atração, mesmo sem o contato, ela é chamada de indução. Nós induzimos as partículas do pedacinho de papel a se reorganizarem de forma que o material ficou, de certa forma, polarizado, como se toda a parte positiva tivesse ficado para um lado e toda a parte negativa do material tivesse ficado para o outro. E no caso dos pedacinhos de papel, como eles são extremamente leves, é possível que essa força, que foi gerada através da indução, seja suficiente para arrastar e atrair ali, então, esses pedacinhos de papel que estão agora eletrizados por indução. O mesmo acontece se a gente tiver com ausência de elétrons aqui no pente, ou qualquer outro material, não precisa ser um pente, mas que tiver com carga positiva, né, a ausência de elétrons. Se a gente aproximar ele do pedacinho de papel, a gente também vai induzir, só que com polaridade oposta. Né? Então, os elétrons eles vão ser atraídos aqui para material com carga positiva, e o mesmo fenômeno vai acontecer. Outro experimento que é simples de fazer é o experimento com os balões. Então, se vocês pegarem um balão e vocês atritarem com um determinado material, a tendência é que esse balão fique carregado com carga negativa, ou seja, que esse balão receba bastante elétrons do material que vocês estão atritando. Alguns exemplos de material que isso vai funcionar muito bem, né? São alguns tipos de roupa, de algodão principalmente, ou até pelo de animais, ou então o nosso próprio cabelo e a nossa própria pele oleosa. São tipos de material que costumam doar elétrons durante a eletrização por atrito, enquanto que essa borracha aqui do balão, ela costuma receber os elétrons na eletrização por atrito. Então, ao atritar os dois aqui, vocês podem ver na animação desse aplicativo que os balões eles ficam carregados com carga negativa. E o interessante é que, uma vez que a eletrização por atrito aconteceu, e agora a gente tem um elemento aqui que ele está carregado com carga negativa, a gente pode usar essa carga negativa para
gerar uma eletrização por indução em outros materiais. Então, por exemplo, ao aproximar o balão carregado de uma superfície, de uma parede, principalmente na superfície que foi esfregada ali, né, na roupa ou no cabelo, é bem provável que ele vai ficar grudado, né, ali naquela superfície. Por que que ele fica grudado? Porque essa carga negativa, ela vai induzir as cargas da parede, né, ou de um quadro, de uma superfície, enfim, vai induzir essas cargas de forma que os elétrons da superfície vão se reorganizar e a carga negativa fica repelindo os elétrons da superfície. E aí a força de atração entre prótons e elétrons aqui, né, do balão e da superfície que está polarizado, vai manter o balão preso ali, justamente porque o balão ali então tem uma massa muito grande, né? Lembra que se a gravidade atuar e esse material que for muito pesado, né, provavelmente o balão não vai ficar muito tempo parado, ele vai começar a cair, né? Mas vocês podem experimentar, a gente já fez isso em sala de aula. É possível que alguns balões ali fiquem presos por bastante tempo. Outra coisa interessante é se você pegar dois balões com carga negativa e tentar aproximar os dois, eles vão se repelir, principalmente naquela região da superfície ali que está concentrada com carga negativa. Então, isso mostra aí como a gente pode observar os fenômenos eletrostáticos numa escala mais macroscópica. Para a gente saber quais são os tipos de materiais que costumam ficar carregados positivamente, negativamente, existe uma série chamada série triboelétrica que lista aqui alguns tipos de materiais que têm a tendência de ganhar ou de perder elétrons. Então, em vermelho aqui eu destaquei os materiais que, conforme vai subindo nessa lista, eles têm maior tendência de perder elétrons e ficar carregados positivamente. Então, nosso cabelo, por exemplo, quando a gente atrita algum tipo de material ali que vai ganhar elétrons, nosso cabelo vai ceder os elétrons para esse material e nosso cabelo vai ficar com carga positiva. Tá? Conforme a gente vai descendo aqui, essa tendência vai diminuindo, até que chega na lã, que não tem uma tendência nem de perder nem de ganhar elétrons, assim como o aço. Mas aqui, descendo, então, na lista que está com a cor azul, quanto mais para baixo nessa lista, maior a tendência de ganhar elétrons e ficar com carga negativa. Então vocês veem que o balão aqui está nessa lista em azul, assim como poliéster, vinil, teflon, borracha, são outros materiais aqui que têm a tendência de ganhar elétrons. Né? Então o âmbar também, que é uma resina fóssil derivada das árvores aí, ele também tem essa tendência de ganhar elétrons. Inclusive, historicamente, é um dos materiais que foi observado esse fenômeno eletrostático pela primeira vez. Existe uma outra aplicação também que chama de pintura eletrostática, que é uma aplicação mais prática aí dos fenômenos eletrostáticos, em que a tinta, né, as gotículas de tinta, elas têm carga negativa, né, e elas induzem aqui sobre a superfície do metal, induzem esse metal e aí se prendem então a esse material. E logo depois, com a conexão aqui de aterramento para o solo, né, fica a tinta, né, mas o excesso de elétrons ele vai ser dispersado. Então isso só serve para facilitar aqui a pintura, né, e fazer com que também a tinta aqui seja distribuída de maneira mais uniforme. Um outro processo de eletrização chama eletrização por contato com corpos carregados. Então, se a gente tem um objeto que ele tem uma carga negativa, ele está carregado com uma carga negativa, a gente chega com outro objeto que está neutro e toca nesse objeto, o que vai acontecer é que essas cargas negativas elas vão transitar entre os dois corpos e ao remover o contato, os dois objetos vão ficar carregados com carga negativa, ou seja, os elétrons em excesso que estavam no objeto A, eles vão transitar para o objeto B e ao desfazer o contato, o objeto B vai ficar com uma parcela desses elétrons em excesso que estavam no material A. Então o material A vai perder um pouco da sua carga negativa para que o B seja eletrizado com carga negativa também. Isso também acontece com carga positiva, só que a diferença é que aí, na carga positiva, o material A ele tem ausência de elétrons, enquanto o material B está neutro. E aí o que vai acontecer é que elétrons vão sair do material B para ocupar esses espaços do material A. E no fim das contas, os dois vão estar carregados positivamente, embora o material A tenha agora um pouquinho mais de elétrons do que ele tinha antes, mas ainda está em ausência, né? Por isso a carga positiva. Enquanto o material B, que cedeu seus elétrons, também ficou com carga positiva. Né?
É importante observar que em todos os processos de eletrização, a soma algébrica de todas as cargas elétricas existentes de um sistema isolado, ela permanece constante. Ou seja, se aqui o total era 300 nanocoulombs de carga que estava no material A, antes de entrar em contato com o B que estava neutro, no final, essa soma de cargas entre os dois materiais ainda tem que resultar em 300 nanocoulombs. Elas não se destroem, não desaparecem e não são criadas do além. Então sempre ocorre uma transferência de cargas e um compartilhamento, mas a carga total do sistema ela sempre permanece a mesma, né, desse sistema isolado. E outra coisa importante é que na eletrização por contato com corpos carregados é necessário que esses corpos eles tenham uma superfície que seja condutora, ou seja, que permita que as cargas transitem e se movam, que os elétrons, no caso, né, se desloquem ali por aquele material, para que haja esse compartilhamento. E nem todos os materiais são condutores ou são bons condutores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre materiais condutores isolantes, mas é importante saber que na eletrização por contato com corpos carregados, né, ela só vai funcionar se as superfícies dos objetos forem materiais ali bons condutores para que haja esse compartilhamento.